Questão do Enem 2021, questões de geografia. Na prova amarela era a questão 86, na prova azul era a questão 54, na prova cor-de-rosa era a questão 79, na prova branca era a questão 75. Ela falava o seguinte: o uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial no qual haja a integração entre as propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico, na medida em que pressupõe uma nova orientação do controle do capital, no processo produtivo e na qualificação da mão de obra. Dos diversos efeitos que derivaram essa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem como constância, como características de um paradigma flexível, em substituição ao modelo taylorista-fordista. Modelo taylorista-fordista era que tipo de modelo, galera? De produção em massa para gerar o máximo possível, para gerar um barateamento do produto, para gerar a exploração máxima do trabalhador, para que o próprio trabalhador pudesse ter emprego, ter renda e pudesse comprar o produto que ele mesmo produziu. Olha que loucura, não? Enfim, Marx está se debatendo na cova essas horas. Enfim, nessa condição, então, era o modelo taylorista e fordista. O modelo toyotista, ele vem numa outra lógica, ele vem numa lógica de produção sob demanda, com o desenvolvimento do meio técnico, do meio científico, do meio informacional, ok? O uso de novas tecnologias relacionadas ao controle empresarial é criticada no texto. O que ele está criticado aqui? Porque ele gera aqui a terceirização, a precarização e a flexibilização, certo? Esses são aí a crítica, o efeito que a crítica está colocando para a gente, certo? Então, isso acontece no texto em razão do quê? Em razão da operacionalização do trabalho, da tarefa laboral. Galera, nesse contexto, na verdade, a crítica não se dá na operacionalização do trabalho, ela vai se dar na precarização do trabalho, e isso devido aí à terceirização, devido à produção, tal, beleza? Então, a operacionalização da tarefa não faz razão, não tem nenhuma razão nesse texto, porque o uso das novas tecnologias, ele está falando de uma nova cultura empresarial, certo? Que tenta integrar ao máximo modernização e racionar a produção aí para gerar mais lucro, para diminuir custo, certo? Então não é necessariamente aí criticado em razão da forma com que o produtor, com que o trabalhador está fazendo o seu trabalho. Não, certo? Aí nós temos ali a letra B, tá? Criticado, o uso de novas tecnologias é criticado em razão da capacitação de profissionais liberais, nesse caso. Galera, a capacitação dos profissionais liberais é um aspecto positivo desse processo, e não uma crítica, certo? Por quê? Porque quanto mais capacitado, mais presente nessa nova economia toyotista, que está surgindo, do modelo técnico, científico e informacional da produção, na verdade, capacitando mais essa galera seria uma boa. Então, não é necessariamente uma crítica, seria um incentivo, seria aí, obviamente, um aspecto positivo desse processo, ok? Letra B já era. Pula a letra C, resposta correta, respondo no final. Letra D, hierarquização dos cargos executivos. Ela é criticada, o uso de nova tecnologia é criticado em relação dessa hierarquização dos cargos, galera. Na verdade, certo? Os cargos executivos, o aspecto gerencial, ele não está necessariamente sendo citado no texto. Ele está falando de uma cultura da empresa. Ele não está falando da hierarquia, da organização, da estrutura, de um mandando no outro. Ele está falando do trabalho como um todo e uma cultura dentro das empresas que geram essa produtividade. Beleza? Nesse caso, há uma hierarquização, um motivo, é criticado por causa disso, o uso de novas tecnologias? Não, obviamente que não. Letra D. O uso de novas tecnologias é criticado no texto em razão da aplicação dos conhecimentos da ciência, galera. A aplicação da ciência na produção, ela não é criticada no texto, muito pelo contrário. A gente tem uma proposta de modernização tecnológica, ou seja, se utiliza tecnologia. O que é tecnologia? Ciência mais técnica. O conhecimento aplicado ao modo de se fazer alguma coisa. Portanto, a ciência mais a informação, mais o modo de fazer geram tecnologia, ok? Portanto, ele não está sendo criticado em razão da aplicação do conhecimento na ciência. Isso é uma coisa boa nesse modelo, certo? Então, não faz sentido aqui, não é uma crítica sobre isso. Letra E já era. O que sobrou? Letra C. O uso das novas tecnologias é criticado no texto
porque ela gera uma fragilização das relações de trabalho. A incorporação dessas novas tecnologias, elas têm favorecido, gente, um processo de precarização, de flexibilização do trabalho, e esse processo é chamado de uberização, ou também conhecido como terciarização. Por exemplo, antigamente, você tinha lá, pedir uma pizza, o motoqueiro, o motoboy que ia entregar a tua pizza, ele era contratado da pizzaria, certo? Ou seja, ele tinha carteira de trabalho, ele tinha lá a sua condição, a sua função, toda a relação acontecendo lá de boa, tá? Então tinha 13º, tinha lá férias, tinha auxílio moradia, auxílio doença, no caso, aposentadoria, enfim, porque ele era funcionário da pizzaria. Só que daí veio o Uber, veio o 99, veio iFood, todas essas linhas, todos esses mesmos esquema, e fizeram o quê? Criaram um sistema de tecnologia que você pede a sua comida pelo aplicativo e um cara que está desempregado pega a sua motoca lá tal, se inscreve nisso e ele recebe ali, tá, ó, vai buscar a comida na pizzaria e vai levar para casa. Ele não é mais funcionário da pizzaria. Logo, a relação de trabalho não tem mais vínculo. Não existe o vínculo do motoboy com a pizzaria. Então ele houve uma terciarização do trabalho, ou seja, não perde-se essas relações de trabalho e, consequentemente, os direitos trabalhistas desse trabalhador, certo? Portanto, esses usos de novas tecnologias é criticado justamente pela fragilização das relações de trabalho. Entendido? Galera, a questão do Enem 2021, que na prova amarela era a questão 86, que na prova azul era a questão 54, prova rosa, questão 79, prova azul, questão 75, prova branca, questão 75, a resposta correta é a letra C. Beleza? É isso, galera. Muito, mas muito, mas muito obrigado pela presença, pela paciência que vocês têm sempre comigo. Valeu, tamo junto, é nóis.